Que Deus abençoe a todos nessa segunda-feira, que o Espírito de Deus venha transformar toda a sua amargura, toda a sua dor. Você que está me acompanhando agora com a alma colapsada, a alma esbagaçada, depressivo, angustiado. Você que está vivendo o que você mesmo tem chamado de o pior momento da sua vida. Eu quero dizer para você que a melhor coisa para você fazer é você se aproximar de Deus. É o que você tem que fazer. É verdade. Como disse o salmista Asaf, lá em Salmos 73, no final ele diz: bom para mim é aproximar-me de Deus. Bom para mim é aproximar-me de Deus. Mas é muito bom mesmo, porque Ele é a própria vida. Quando você se volta para Ele, quando você reata a sua amizade com Ele, quando você alinha o seu coração com o coração dele, você ganha muito. Você fica muito bem, porque Deus só sabe fazer bem. Agora eu vou colocar para você uma história não muito feliz de um pastor nosso da Igreja Universal do Reino de Deus, um ex-pastor nosso, que se afastou muito de Deus. Por ser pastor, ele achou que poderia brincar com Deus. As consequências não poderiam ser mais desastrosas. Toca aí. O senhor chegou a ser pastor da Universal? Cheguei, pastor, na década de 80, de 1980 a 1988. O que foi o senhor chegar nessa situação que o senhor está hoje? A desobediência contra o homem de Deus e a desobediência, pecado em cima do altar. Um pecadinho aqui, um pecadinho ali, e comecei a levar para o altar. E não aguentei mais, até ter um acidente de carro e chegar à cegueira, chegar a participar de estar preso por 20 anos atrás das grades. Hoje fazem 22 anos que eu sou morador de rua, sou mendigo, sou uma pessoa que não paro em canto nenhum. Fiquei 35 anos sem colocar os meus pés dentro da Igreja Universal e hoje eu estou colocando pela primeira vez como se fosse meu primeiro amor. Eu falo para o obreiro: você que saiu, obreiro, volte. Pastor, você que caiu, volte. Porque enquanto você estiver resistindo como eu resisti, nada dá certo. Você pode fugir para a Itália. Eu estive nas Guianas Francesas, pastor. Eu estive na Venezuela, eu estive no Chile, estive no Peru, estive na América do Sul, tudo. Estive um convite para ir para Angola para fugir do meu problema, da minha desobediência contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O senhor chegou a falar que até teve raiva do Bispo Macedo? Tive raiva do Bispo Macedo, chamava ele de ladrão. Depois que saiu da igreja? Depois que eu saí da igreja. Que ele não me apoiou. O que o Espírito Santo cobrou o senhor? O que Deus cobrou o senhor? Pedi perdão. Pedi perdão. A minha casa é um banheiro público, uma calçada e um papelão. Faz 22 anos que eu não sei o que é uma cama. Eu não sei o que é um colchão, eu não sei o que é um travesseiro. Mas a partir de hoje, Deus vai mudar a história do senhor. Em nome de Jesus. Estou arrependido e quero que o Bispo Edir Macedo ouça esse vídeo e me perdoe. Porque a Bíblia diz, irmão, que se nós não liberarmos perdão, pastor, nada acontece de bom na nossa. Eu digo para você, obreiro, ex-obreiro, ex-pastor, ex-evangelista, ex-candidato a obreiro, volte para o Senhor e peça perdão para aquele que você falou mal. Bora pelo Senhor. Amém. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor me ungiu para pôr em liberdade os algemados. E o diabo que sequestrou a alma dele que estava no cativeiro, ele encontra hoje liberdade. Sim, meu Deus. Tem que nascer de Deus
nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Coloca mais uma vez a imagem dele se batizando. Olha que maravilha, né? Voltando para o Senhor Jesus Cristo depois de 35 anos. 35 anos que ele não pisava os pés na Igreja Universal do Reino de Deus. Brincou com Deus, se afastou. Meu Deus, né? Como assistir uma história dessa e não ter temor a Deus? E não saber que você vê aí a palavra se cumprindo, né? O Senhor Jesus disse que se a casa ficar apenas adornada, mais vazia, quer dizer, com aparência mais vazia, os demônios voltam. E voltam 7 vezes mais. 7 espíritos piores. Como a vida pode melhorar? Você vê, 20 anos de prisão, 22 de rua. Ele voltou para a igreja, está firme, está morando num albergue, mas ele não consegue nem dormir na cama, de tanto que acostumou a dormir no chão. E que Deus o abençoe, que agora ele fique firme na caminhada. Mas que aviso, né? Como esperar que a vida seja melhor e como esperar ter paz afastado de Deus? Como? Mostra a nossa central de atendimento, nosso amigo de fé, Pastor João Carlos, com todos vocês, uma equipe de pastores para receber a sua mensagem, para receber a sua ligação. Você que não aguenta de tanto vazio, de tanta fraqueza, de tanta dor física, emocional, está frustrado, desesperado, ameaçado, conta conosco agora, manda a sua mensagem para nós nessa segunda-feira, estamos aqui prontos para atender, para orar, para ajudar você nessa sua situação. E você vai ver que Deus é de fato, como dissemos, um Deus muito bom. Pode contar conosco. E nessa quarta-feira, então, terceiro passo para o coração perfeito, juntos 19 horas, uma maravilha de reunião. As pessoas têm aprendido muito, estamos buscando o Espírito Santo, muita gente batizada com o Espírito Santo, recebendo a alegria de Deus dentro dela. Agora, olha só um trechinho da história deste seu Jorge aí. Vamos lá. Nós arrumamos uma emboscada e nesse período aí que ele chegou, nós entramos no carro dele e nós saímos um pouco lá na frente, nós parou o carro e foi aonde ali que eu vim tentar tirando a vida desse rapaz. Nesse período, eu não tinha paz. Quando eu ia deitar, aparecia a fisionomia do rapaz me olhando, ele pedindo socorro, né? Em sonhos, depois que eu tentava dormir, mas não conseguia dormir. Os 3 anos começaram a se passar e eu pensava que eu não ia mais ser preso. E neste momento foi aonde me apareceu uma viatura e me abordou, né? Pedindo os documentos, e aonde que eles puxou ali na viatura, né, e constou que eu estava procurado de um homicídio. Ali eu vi que a casa tinha caído. Essa história vai impressionar você. Ele cometeu um homicídio, esse homem ainda está preso, mas você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Tem pessoas que a prisão dela não é física como a dele, mas é espiritual. Ele está preso até hoje, né? Ele cumpre pena, está cumprindo pena, mas Deus o libertou. A história dele realmente impressiona. Como diz esse texto, do próximo domingo ele me invocará. E eu lhe responderei. Né? Se eu sair mais um pouquinho, estarei com ele. Olha o que Deus diz. Estarei com ele na sua angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Essa é a promessa desse nosso próximo domingo, dia 24. Estamos aí nos aproximando ao final do ano
E nós cremos, nós não vamos na correria dos demais, nós cremos que Deus vai se manifestar de uma forma grande, como tem feito. Acompanhe aí as muitas coisas, os muitos livramentos que Deus tem feito. Toca aí. Há pelo menos uns 6 meses eu venho sofrendo com uma dor de diverticulite. Estou tratando, eu cheguei com dor ainda agora e passou. Passou. Tá bem? Saiu a dor? Já era? Saiu. Pode falar. Qual o nome do senhor? Mauro. Fala, seu Mauro. Há 6 anos eu venho sofrendo diariamente com umas dor nas costas. Trabalho 6 em posição. Sim, e essa posição está abaixando, isso diariamente, né? E eu cheguei pesado, no meu caso é um saco de cimento que eu carregava nas costas. Quanto pesa um saco de cimento, minha gente? 42 quilos. Eu me senti leve. Sumiu tudo aí? Leve. Sumiu tudo aí? Sumiu. Qual o seu nome? Frankilene. O que aconteceu no propósito do lenço do Salmo 91? O meu pai ele foi diagnosticado com câncer, carcinoma hepático, é um câncer no fígado. E ele fez uma cirurgia e o médico encaminhou ele para ele fazer quimioterapia. Aí eu comecei a orar, né, pela vida dele. Eu disse, meu Deus, cura meu pai. Porque se for para ele fazer quimioterapia, a gente tem que ir lá toda semana. E na sexta-feira agora a gente foi lá na consulta e o médico olhou os exames dele e falou, ele não vai ser preciso ele fazer a quimioterapia. Ele só vai voltar aqui em fevereiro para ele fazer outros exames e fazer o acompanhamento se caso o câncer voltar. Eu falei assim, mas não vai voltar, em nome de Jesus eu creio. Concentração vai começar em instantes e nós nos encontramos aqui com o seu? Arnoldo. Seu Arnoldo e a dona? Cláudia. Dona Cláudia, que é do EVG, convidou o seu Arnoldo para participar hoje, que chegou com problemas aí de saúde, né? O senhor estava comentando que enfrentou aí a Covid e passou aí até internado. Internado, sim, senhor, 79 dias nessa hora. 79 dias e ficou com as sequelas, né? Como é que é? Conta pra gente. É só o cansaço, aquela dificuldade. Até para andar, assim, a gente fica com falta de ar. E se a gente não coisar, eu uso uma bombinha, que é por causa do cansaço, dá 2, quando eu estou muito cansado, eu dou 2 borrifadas, aí relaxo, aí volta de novo. Me dá falta de ar, a adrenalina sobe demais, aí me dá tipo uma parada assim. As palavras não vêm. Não vem, não sai direito. Senhor Arnoldo, eu quero fazer com o senhor um desafio. O Senhor Jesus pode lhe dar um pulmão novo, restaurar toda a sua saúde. E eu faço esse desafio com o senhor. O senhor vai participar da reunião agora, que vai começar. Quando o senhor descer, o senhor vai estar 100%. O senhor aceita esse desafio? Aceito, recebo. Seja curado aí agora. É no nome de Jesus, receba saúde. Encontramos aqui o seu? Arnoldo. Seu Arnoldo, foi trazido pela dona Cláudia, não é isso? Do EVG. Seu Arnoldo, o senhor chegou com aquelas sequelas da Covid, respiração ali ofegante, mal conseguia falar, cansado, participou da concentração. Como é que o senhor está agora? Graças a Deus, melhorei bastante, né? Não estou mais aquele cansaço. Cansaço passou? Passou, sim, senhor. Graças a Deus. Ótimo. Aquela falta de ar, aquela angústia que o senhor estava. Até o sufoco que eu estava passando para subir a escada passou. Agora nós fizemos um desafio. Tá pronto? Então vamos lá, acompanha aqui com a gente. Aí o senhor vai descer com a gente aqui a escadaria. Se descer essa escadaria, o senhor ficava mal. Ixi, até de subir primeiro legal. Então bora, vamos descer aqui. Vamos lá, senhor Arnoldo. Desce com a gente a escada. Aê! Agora nós vamos subir. Agora a gente vai... Vamos embora. Sobe aí. Não conseguia fazer isso, não? Não, senhor. Ficava cansado? Faltava ar. Tá faltando ar? Não. Dá até pra brincar agora. Dá até pra brincar. Ó, tá aí. Pulmão novo. Pulmão novo, graças a Deus. Vou até acho que parar de bombear. Concentração de Fé e Milagres é uma reunião de resultados. Maravilha de testemunhos, né? Coisas fortes mesmo. E nós combinamos com o povo domingo, ontem, nós falamos com o povo que como vai ser o domingo, do Ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia estarei e dela o retirarei. Eu combinei com as pessoas. As pessoas vão fazer de tudo para trazer alguém na angústia. Essa vai ser a nossa parte. Mas Deus, a parte de Deus é aquela que ninguém pode fazer, que é Ele que vai agir com o braço dele nesse domingo, dia 24, véspera de Natal.
Vai ser um domingo que vai marcar a sua vida. Mas você vai fazer isso pela sua família, pelo seu próximo. Você vai trazer alguém e essa angústia, o pastor Adriano, vai ter fim. Bispo, há pessoas que nos assistem agora que ela está mais preocupada com a correria do final de ano, colocar lá a luz, mas a luz que ela tem que ter é dentro. A luzinha de Natal? De Natal. Então, a luz que ela tem que ter é dentro. E é buscando a Deus que ela vai receber essa luz, que vai iluminar e fazer... É uma época de muitos enfeites. Exatamente. Né? Muitos ornamentos. Muitos ornamentos. Mas está vazio. Está sofrendo. Né? Nós tivemos aí semana passada pessoas que se suicidaram lá no Américo Medeiros e foram convidados antes de cometer isso para vir à igreja. Mas às vezes a pessoa fica reticente a buscar a Deus e aquele domínio das trevas se apodera completamente. É hora de você buscar a Deus. Hoje mesmo, nessa segunda-feira, procure uma Universal. Não dá tempo a esse mal, não. Você precisa resistir, você precisa agir. Pastor Adriano vai estar com você ali na Cachoeirinha, às 19 horas, especialmente nessa segunda-feira, atendendo, tem uma equipe de fé. Nesta quarta-feira, 19 horas também. Domingo, como é que funciona lá? E vai ser esse domingo da resposta, né? Vai ser Deus disse, ele me invocará e eu responderei. Vai ser um domingo de respostas. Como é que vai funcionar lá? Nós teremos 3 horários, 6 da manhã, às 18 horas, e a principal concentração, 8 horas da manhã. Nós teremos a concentração de fé e milagres. Então, 8 horas é essa reunião que a pessoa está assistindo aí. 8 horas da manhã. Maravilha. Prepare-se, meu amigo. Me dê nomes aí, João Carlos. Sim, senhor bispo, a dona Eliette da Cidade Nova estará com toda a sua família nesta quarta-feira buscando o Espírito Santo às 19 horas aqui conosco na Constantino Nery, número 1515, no bairro São Geraldo. O senhor Francisco do bairro São Jorge, ele pede oração pela família, mas estará conosco também nesta quarta-feira às 19 horas. Já a dona Tatiana do Jorge Teixeira relata estar com depressão e muitas perturbações, mas aceitou o desafio de estar conosco nesta sexta-feira às 19 horas, inclusive trazendo consigo a rosa para ser consagrada. O seu Henrique, ele precisa de socorro espiritual e estará vindo neste domingo às 9h30 da manhã, tanto quanto a dona Rosa, que pede oração pelos irmãos, pois estão nos vícios de alcoolismo e prostituição e vem buscar por toda a família neste domingo também às 9h30 da manhã. Maravilha, nós vamos estar 6h50 da manhã, tá? E também 9h30 da manhã, juntos nessa mesma fé. Você vai ver só como Deus existe, como a palavra dele se cumpre. Olha, você vai ter uma experiência com Deus. Não precisa esperar domingo, não. Já nessa noite de salvação, já nessa noite especial do coração perfeito, coloca dentro de você que você vai receber o Espírito de Deus. Coloca aí dentro de você, como esse homem teve a experiência dele. Meu nome é Jorge, eu tenho 45 anos, eu fui condenado a 23 anos. Meu pai foi assassinado em São Paulo, foi aonde que veio acontecer que eu virei a cabeça. Então ali eu comecei a sair às noites, encontrei alguns colegas e comecei a beber, comecei a usar maconha, comecei a usar cocaína e depois me apareceu uma colega para mim, dizendo que um rapaz tinha ligado para ela, dizendo que queria ter um encontro com ela e queria fazer coisas acima do que ela pensasse. E nós arrumamos uma emboscada e nesse período aí que ele chegou, nós entramos no carro dele e nós saímos um pouco lá na frente, nós parou o carro e foi aonde ali que eu vim tentar tirando a vida desse rapaz. Nesse período, eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Quando eu ia deitar, aparecia a fisionomia do rapaz me olhando, ele pedindo socorro. Quando eu via qualquer baque dentro de casa, eu já pensava que era a polícia que já estava entrando dentro de casa para me prender.
Passei nesse período, né, de ver vultos, né, insônias, depois que eu tentava dormir, mas não conseguia dormir. Os 3 anos começaram a se passar e eu pensava que eu não ia mais ser preso. E neste momento foi aonde me apareceu uma viatura e me abordou, né, pedindo os documentos, e aonde que eles puxou ali na viatura, né, e constou que eu estava procurado de um homicídio. Ali eu vi que a casa tinha caído. Quando eu entrei para dentro daquele raio ali, o desespero aumentou mais ainda. Sentei lá num canto, baixei a cabeça e comecei a pensar como que eu ia sair dali de dentro. Para sair de dentro daquela prisão, fisicamente, é uma coisa, mas o problema era que eu estava preso, era dentro de mim espiritualmente, né? E veio os pensamentos de eu querer tirar até minha própria vida dentro do boi, como fala, que é dentro do banheiro. Então, nesse período, o pessoal da Universal, os obreiros, os pastores, já fazia a obra lá dentro, onde que teve um obreiro que ele pregou uma palavra de João 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim que eu recebi essa palavra, eu dobrei o meu joelho dentro dessa palavra e pedi perdão para o Senhor Jesus, aonde que eu pensava mais, que me carregava aquela culpa, é que eu pensava muito, era na família desse rapaz. Comecei a orar pedindo perdão, que o perdão é tudo. Após quando eu pedi o perdão sincero, de corpo, alma e espírito, foi onde que deu um alívio dentro da minha mente e dentro do meu corpo. Naquele momento ali, eu senti uma paz sobrenatural, que eu nunca tinha esperado na minha vida. E ali eu vi que realmente Jesus, ele tinha me perdoado e tinha me dado mais uma chance, aonde que eu vi no jornal, da onde que os obreiros tinham me dado, que era uma mensagem do Bispo Macedo, né, estava nesse jornal, que a pessoa sem o Espírito Santo, ela não era nada, era como se fosse uma folha seca. Foi na onde que ali me chamou a atenção e eu me revoltei com essa situação. E nessa época aí, nesse período, veio a Fogueira Santa de Israel. A minha esposa veio na visita, né? E nós sentamos, nós conversamos a respeito que ela pegasse tudo que eu tinha na conta, que era o sacrifício vivo meu, colocasse no altar. Eu tinha certeza que não era por dinheiro, não é por valor, era minha vida, é abrir mão daquilo que estava dentro do meu coração. O tudo nosso por tudo de Deus. O que eu mais desejava era ter o Espírito Santo dentro de mim. E ali foi onde que eu comecei a orar, nas madrugadas, à meia-noite, nos horários que passavam na rádio da Universal. Eu dentro da cela, à noite, umas 7 da noite, eu dobrei o joelho e comecei a buscar o Senhor Jesus. E aonde ali que eu recebi a força extraordinária do Espírito Santo dentro de mim, uma alegria que invadiu a minha alma, preencheu dentro de mim, tirou tudo aquela agonia. Antes que eu só ouvia a palavra, agora eu queria falar do Senhor Jesus, do que Ele fez na minha vida. Eu recebi o Espírito Santo em 2012 e já estou há 11 anos dentro do presídio, fazendo a obra, e nada me prende, porque o que me prendia era só as grades naquela época, mas hoje já sou livre de todas essas algemas que é material aqui na terra. A pior prisão que tem não é a pessoa presa dentro do presídio, mas as pessoas que estão lá fora, presas nas angústias, na depressão, no medo, no pecado. Essas pessoas têm tudo, mas não têm nada. Hoje, eu tenho uma vida abençoada, que eu tenho o Espírito Santo hoje. A minha esposa, nós somos felizes. Os meus filhos, nós somos felizes também, todos abençoados. Não falta nada para mim, porque o Espírito Santo, ele supre tudo. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus, acima de todas as coisas. Agradeço todos
da UNIP, por o trabalho que eles fazem maravilhoso e a sede de ganhar almas, e também por o que o Bispo Macedo faz por os presidiários. Eu já falei para o Senhor Jesus que o voto que eu fiz aqui dentro desse presídio, que eu atravessar essas grades para fora, a primeira coisa que eu vou me encontrar é agradecer ao Senhor Jesus no altar da Igreja Universal, que foi ali que eu encontrei o Senhor Jesus. Que testemunho! Ele lá atrás das grades, livre, em paz, sem a culpa que o corroía. E às vezes a pessoa está livre, mas está presa. Não quer nem sair de casa. Mas o Deus que livrou o Jorge, lá na prisão, ele ia se matar. O Deus que endireitou ele. Ah, mas ele ainda está preso. Mas Deus está cuidando dele, Deus está usando ele, Deus deu paz para ele até ajudar pessoas. Deus vai ajudar você também. Deus vai ajudar. Isso, para quem não sabe, é isso que é a Fogueira Santa. É essa transformação que acontece quando a pessoa vai ao altar de Deus, entregar-se completamente. Ele não foi... A igreja faz reuniões lá, ele foi lá participar da reunião lá dentro do presídio. Mas ele fez daquele lugar o altar dele, entregou toda a vida dele. E como Deus é justo, Deus deu o espírito dele para o Jorge, outra criatura. Deus também vai mudar a sua história. Agora nós vamos orar. Meu Senhor e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que pode mais do que pedimos ou pensamos. Meu Pai, há quem nos assista agora em antros, em presídios, pessoas que acompanham esse programa numa sala de espera, num hospital, pessoas que estão sendo consumidas pela dor física, a dor da culpa que consumia o Jorge. Outros estão aí, pessoas ameaçadas, pessoas que a morte está ali assombrando mesmo. Ela não aguenta nem mais viver. Parece que está chegando mesmo ao fim as forças dele e dela. Mas, meu amigo, a palavra diz: ao Senhor pertence os livramentos de morte. Põe a mão em cima dessa palavra, meu amigo. Põe na tela essa palavra para mim. Em o nome de Jesus, o que está perturbando a sua mente, os pensamentos de morte, as ciladas armadas para você, aquele mal que está de tocaia sobre a sua alma, as emboscadas, tudo que está ameaçando, seja doença, seja lá o que for que te ameaça, é quebrado em nome do Senhor Jesus agora. Seja livre dessa morte, dessa fraqueza. Faça um voto agora de voltar-se para Deus, como esse ex-pastor que voltou. Fale para ele, peça perdão, se humilhe, peça ajuda. E ele vai retirar você desse buraco. Ele vai ajudar você. Ele vai te fortalecer. Ele vai te aliviar agora. Que essa água seja o próprio Espírito de Deus a tocar em você, te dando forças para essa aproximação ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Beba desta água agora e seja tocado. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. Maravilha essa música aí, é isso mesmo. Então nós vamos aguardar você nesta segunda-feira, especialmente nessa noite de quarta-feira do Coração Perfeito. Esta é a penúltima semana do ano, né? E você vai ter a sua história impactada por Deus. Você crê? Ah, eu creio. Então, Deus escolheu você, tá bom? Grande, forte abraço para todos.